Sabe quando a gente olha ao redor, desde uma simples caixa de sapato até aqueles monumentos antigos incríveis? O nosso mundo é cheio de regras matemáticas que estão meio escondidas. Hoje, a gente vai decifrar o código secreto por trás de duas das formas 3D mais importantes que existem: os prismas e as pirâmides. Olha, à primeira vista, uma caixa de sapatos e as gigantescas pirâmides do Egito parecem não ter nada a ver uma com a outra, né? Mas e se eu dissesse que elas compartilham um segredo, uma linguagem matemática que conecta as duas? A grande pergunta é: que conexão é essa? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa aprender a falar a língua das formas 3D. E tudo se resume a 3 elementos-chave. Pensa neles como se fossem os tijolinhos que constroem tudo. Vamos conhecer cada um? Primeiro, o vértice. É bem simples, na verdade. É só o ponto onde as bordas se encontram. Sabe os cantinhos de uma caixa? Então, cada um daqueles cantos é um vértice. Logo depois, a gente tem a aresta. Ela é a linha que conecta dois desses vértices. São as bordas da forma, sabe? Onde duas superfícies se encontram. E para fechar o trio, a face. É qualquer uma das partes planas da forma. As paredes, a tampa, o chão. Com essas 3 palavras na cabeça, a gente já pode começar a nossa investigação. Bora começar com a primeira família de formas, os prismas. O nosso objetivo aqui é bem claro: encontrar a regra, o código que define todos eles, não importa o formato. A característica principal de um prisma é essa: ele sempre tem 2 bases que são iguaizinhas e paralelas. Uma em cima e uma embaixo, digamos assim. E conectando essas bases, a gente tem faces retangulares. Uma caixa de sapato é o exemplo perfeito, ou até aquela embalagem do chocolate Toblerone, que tem 2 bases de triângulo. Agora, olha só que interessante. Quando a gente começa a contar os elementos de um prisma, um padrão começa a surgir. Vamos pegar um prisma de base triangular, que tem 3 lados, ele tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Agora um de base quadrada, com 4 lados, ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Tá vendo a relação? Já dá para perceber uma lógica aí, né? Então, a gente matou a charada. Encontramos a fórmula. Para qualquer prisma, se a base tem n lados, o número de faces vai ser sempre n mais 2. O de vértices, 2 vezes n. E o de arestas, 3 vezes n. Esse é o código secreto da família dos prismas, decifrado. Certo? Entendemos os prismas, agora vamos para a segunda família e ver o que acontece. A gente vai aplicar o mesmo método para investigar as pirâmides e ver se elas também têm um código próprio. Aqui a grande diferença é que a pirâmide tem uma base só. As suas faces laterais são sempre triângulos, que vão subindo, subindo, até se encontrar num único ponto lá no topo, que a gente chama de ápice. Vamos contar de novo. Uma pirâmide, de base triangular, ela tem 4 faces e, olha que curioso, 4 vértices também, além de 6 arestas. Agora uma de base quadrada, ela tem 5 faces e também 5 vértices, com 8 arestas. O padrão é diferente do prisma, mas está ali, super claro de novo. E aqui está o código da família das pirâmides. Se a base tem n lados, o número de faces e de vértices é sempre o mesmo, n mais 1, e as arestas são 2 vezes n. É de uma elegância matemática que chega a ser fascinante. Ok, a gente descobriu regras separadas para cada família. Mas, e a nossa pergunta lá do início? O que conecta a caixa de sapato e a pirâmide? Será que existe uma lei ainda mais profunda, uma que governa as duas? Quer dizer, cada família tem o seu próprio DNA matemático, a sua própria identidade. Mas será que por trás de tudo isso existe uma regra universal, uma fórmula mestra, que une esses 2 mundos que parecem tão distintos? A resposta é sim, existe. E é esta pequena maravilha aqui, a relação de Euler. O número de vértices menos o de arestas, mais o de faces, é sempre igual a 2. Não só para prismas e pirâmides, mas para qualquer sólido convexo. É uma fórmula simples, mas incrivelmente poderosa e universal. Vamos fazer a prova real. Pega o nosso prisma triangular. 6 vértices, menos 9 arestas, mais 5 faces. O resultado é 2. Funciona perfeitamente. E para a pirâmide de base quadrada? 5 vértices, menos 8 arestas, mais 5 faces. De novo, o resultado é 2. Isso mostra de um jeito fantástico como uma única lei, super elegante, conecta todas essas formas. Então, vamos amarrar tudo o que a gente descobriu.
Nós temos duas famílias de formas bem distintas, cada uma com seu conjunto de regras, mas que, no fundo, estão unidas por uma verdade matemática universal. A principal diferença na estrutura delas é esta: os prismas são definidos por terem duas bases iguais e paralelas. Já as pirâmides são definidas por uma base só e um ponto final lá no topo, o ápice. E aqui está o nosso mapa completo, um resumo de todo o código que a gente decifrou. Dá para ver as regras específicas para prismas e pirâmides, e lá embaixo a verificação universal de Euler que une as duas famílias. O que fica claro é que a geometria tem uma lógica interna que é bonita e previsível. Isso tudo acaba deixando a gente com uma pergunta final, né? Se formas geométricas que parecem tão simples são governadas por regras tão elegantes, que outras leis fundamentais, que outros padrões escondidos podem estar aí, só esperando para a gente descobrir no mundo complexo que nos cerca?